Boa noite, pode iniciar aí, Francis. Boa noite a todos, sou o Francis, um dos fundadores da Associação Salto Quântico de Amparo às Vítimas de Tortura Psicoeletrônica. Hoje é dia 3 de março de 2023, a gente vai estar iniciando a nossa reunião. Eu estou aqui com o estatuto nas mãos, a gente vai fazer algumas ressalvas só para seguir a linha do estatuto que a gente parametrizou conforme as exigências aí do Ministério Público, né? A gente está sempre alinhado com isso. Vamos lá, capítulo 1 da Associação e seus fins. Artigo 1. A Associação Nacional de Proteção e Amparo às Vítimas de Tortura Psicoeletrônica Salto Quântico, a seguir denominada pela sigla Associação Salto Quântico, é uma associação civil não governamental de direito privado estabelecida no município de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. A Alameda dos Rodrigues, número 10, Fundos, Campo do Coelho, CEP 28.630.645, com finalidade pacífica de caráter socioambiental, de saúde mental e segurança pública emergencial com funções de defesa dos direitos humanos, amparo social, defesa civil, pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida pelo presente estatuto e pelas demais disposições legais que lhe foram aplicadas. Parágrafo 1º, né? A Associação Salto Quântico é isenta de qualquer preconceito e discriminações relativas à cor, raça, orientação sexual, credo religioso, classe social, nacionalidade, concepção político-partidária ou filosófica em suas atividades, dependências ou em seu quadro social. Parágrafo 2. Conforme atribuições do caput de fins da associação, o projeto de direitos humanos, amparo social e defesa civil proposto pela associação para a defesa civil oficial do município, para a defesa civil oficial do município. Agora aqui, a gente leu semana passada até o artigo 5, né, do capítulo 1, agora a gente vai voltar lendo aqui o artigo 2º. A Associação Salto Quântico tem como finalidades principais participar dos eventos relacionados à vítima de perseguição organizada, stalking com dispositivos eletromagnéticos, cibernéticas ou de satélites clandestinos em todo o Brasil, auxiliar as vítimas que estão isoladas socialmente e excluídas, ajudando as vítimas a buscarem esclarecimento e amparo, buscando apresentar argumentação junto às autoridades para contestar o CID-F20, esclarecer e educar a população e autoridades quanto ao sofrimento e recuperação da saúde econômica, psicológica e social das vítimas desse tipo de prática, estimular o reconhecimento das vítimas de armas cibernéticas ou invasão de privacidade mental, física por ataques de dispositivos eletromagnéticos de radiofrequência não homologados, promover a defesa dos direitos humanos das vítimas em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e com a Constituição Federal, estimular o aperfeiçoamento e o cumprimento de legislação que instrumentalize a consecução das presentes finalidades, promover projetos e ações que visem a preservação, bem como a recuperação e a proteção da identidade física e psicológica das vítimas, de implantes clandestinos e microchip RFIDs e armas de interferência neurológica ou de controle fisiológico remoto, denominadas cibernéticas, com recursos próprios, advindo de doações e parcerias públicas e privadas, promover pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a defesa das vítimas, realizar parcerias com associações de vítimas de outros países e estimular a criação da Federação Internacional de Vítimas, estimular a parceria, o diálogo e a solidariedade entre os diferentes segmentos sociais. Parágrafo único. Todos os associados terão autonomia de agirem na condição de agentes da associação. Cada associado poderá realizar de forma coordenada o trabalho estabelecido no cronograma de atribuições, o qual deve ser votado, cabendo ao associado protocolar esse estatuto na defesa civil do seu município e solicitar o pedido de abertura de inquérito policial. Artigo 3º. A Associação Salto Quântico é subsidiada na própria casa da vítima de arma cibernética em cada um dos estados brasileiros onde existem vítimas, familiares das vítimas ou quaisquer pessoa que essa nova modalidade de tortura de forma independente. Agora aqui, passar para leitura tá certo, da frequência aqui, perdão. A associação haverá prestação de contas e contabilidade visando a transparência e organização para os associados, autoridades e a sociedade. Parágrafo 1º.
As contribuições serão definidas pelos próprios contribuintes, podendo ser em espécie ou ainda em forma de livros, mão de obra, equipamentos de proteção contra a radiação da interferência neurológica ou quaisquer produtos culturais, artísticos, materiais que possam beneficiar a associação. Parágrafo 2. O material permanente, o acervo técnico e bibliográfico e os equipamentos recebidos pela associação, através de doações, convênios, projetos ou similares, são bens colocados à disposição dos associados para seu uso pessoal, salvo quando objeção expressa pela Assembleia Geral dos Associados. Vou estar lendo aqui agora o artigo 22 do capítulo 2, que está falando aqui sobre o agente de comunicação, que é uma das pautas que a gente vai tratar hoje com o Disley e com a chegada do Matheus, né, para fazer a complementação dentro do quadro aí dos comunicadores dentro dessa modalidade que conforme o estatuto da associação. Compete ao artigo 22. Compete ao agente de comunicação promover ações ligadas à divulgação da salto quântico, implementar projetos de marketing na conscientização dos direitos humanos, implementar projetos de marketing para o amparo e reinserção socioeconômico das vítimas na sociedade, retratar os impactos socioeconômicos resultantes das agressões físicas e psicológicas das vítimas, dar publicidade aos atos dos órgãos sociais. 6. Intermediar relações e contratos da associação com veículos de comunicação e outras entidades. 7. Dar entrevistas representando o salto quântico ou designar um outro agente para fazê-lo. 8. Executar a campanha de divulgação dos objetivos da associação. 9. Atuar efetivamente na divulgação de notícias que envolvam tecnologia de controle da mente ou armas psicotrônicas, incluindo microchips e implantes. 10. Criar e manter e atualizar o site da Associação Salto Quântico, divulgando nas entidades parceiras. 11. Captar nos órgãos de imprensa governamental ou particular notícias de investimentos públicos e particulares para associações em prol da defesa dos direitos humanos que qualifiquem a Associação Salto Quântico no financiamento de pesquisa e desenvolvimento de métodos e aparelhos para proteger os seres humanos dos ataques eletromagnéticos, angariando esses órgãos, entidades ou pessoas e doações para a conta bancária da associação. No momento eu estou lendo até aqui. Depois tem um outro artigo 4º aqui do capítulo 2, que eu vou estar fazendo a ressalva, mas já vai passar para o próximo tópico, né? Então, vamos fazer agora a apresentação pessoal do pessoal que está participando. A palavra está aberta, vocês têm aí um tempinho para fazer a apresentação e depois a gente passa para a discussão daí das nossas estratégias e a leitura dos próximos tópicos, né? Então fique à vontade para se apresentar o pessoal que está presente. Uma boa noite a todos. Oi, boa noite. Boa noite. Então vou estar falando um pouquinho aqui, pessoal. Só recapitulando aqui do ressalva da primeira, que o estatuto encontra-se no site da associação, tá? Então quem quiser ler, está lá disponível. O nosso estatuto. Em relação à sede da associação, que o Francis falou aí, que está aqui na minha cidade, né, mas a sede é um endereço administrativo, ok? As atividades da associação não são exercidas na sede. Para ter o CNPJ, para ter o registro, é necessário que conste uma sede jurídica, né, burocrática. Mas as atividades são exercidas a nível nacional, não só pelos diretores empossados, mas aqueles que estão ativos e participantes aqui da associação. Aqui só essa ressalva importante. Então, eu sou o Vinícius Rodrigues, aqui do estado do Rio de Janeiro, tenho 34 anos, sou aí vítima aí, sou individual aí por décadas. Difícil precisar o início da coisa, tá? O ring stalk, ataques eletromagnéticos e perturbações diversas advindas aí dessa tecnologia. Só gostaria de mencionar, antes de passar a palavra para todo mundo, um fato que aconteceu, um fato lamentável, que aconteceu na semana passada. Teve reunião no dia 24, eu não pude participar, mas no dia 25 de fevereiro de 2023, que foi justamente no sábado, eu recebi algumas mensagens de pessoas da associação dizendo que nós havíamos colocado no nosso site uma suposta parceria
com um veículo de comunicação, com a Rede Bandeirante, e que eles haviam identificado, a gente tinha mencionado essa parceria no site, e que isso não era verdade, e que por conta disso haviam tirado o print do site e encaminhado para os advogados lá dessa citada rede de comunicação. Ok? Então, essa mensagem eu recebi e procurei saber, essa mensagem foi publicada de forma irresponsável por uma pessoa, né, que atua aí no ramo aí também dos indivíduos-alvo, né? Ela alega ajudar a causa, mas que publicou essa notícia de forma irresponsável. Então, eu gostaria de estar esclarecendo que essa notícia trata-se de uma fake news. Tá? Nós buscamos no site a citada menção e não foi localizado. Okay? Então, veja bem, aqui nós estamos suscetíveis à falha, mas quando houver uma falha, qualquer um pode chegar até nós e mencionar, buscar esclarecimento, mas chegue de forma individual e pergunte para mim, para o Francis, ou para qualquer um do quadro, para o Everton, okay? Antes de sair disseminando fake news. Então achei muito estranho. Essa pessoa, eu perguntei através de um terceiro, né, que havia me comunicado o fato, eu perguntei através desse terceiro se a pessoa podia indicar onde que estava no site esse erro, né? Essa suposta notícia de suposta parceria. A pessoa disse que não tinha obrigação de saber no nosso site, né? Pois bem, obrigação de saber ninguém tem. Agora, antes de disseminar uma notícia, a pessoa tem obrigação de procurar saber a veracidade da mesma. Okay? Antes de disseminar em rede social, antes de publicar fake news. Okay? Então, me parece que pessoas desse tipo estão mal intencionadas em provocar desordem, desinteligência, desentendimento e provocar um caos institucional na associação. Okay? Então, quando tiver alguma coisa, sugestão, alguma coisa errada para corrigir, só falar individualmente. Agora, você vai publicar uma coisa que não tem, você não verificou, né? O site pode ter sido hackeado, né? O site pode ter sido clonado, eles clonam até site de banco. Então pode ter sido N fatores, mas não identificamos esse suposta parceria, isso não está no nosso site, tá? E trata-se, portanto, de uma fake news. Então, para o pessoal, principalmente os associados, ficarem atentos a esse tipo de situação. Qualquer espécie de notícia desse tipo, procurar com a gente se é verdade ou o que aconteceu. Tá? Agora, infelizmente, pessoas mal intencionadas fazem um papel de perpetrador, né, tentando espalhar o caos institucional na associação. Tá? Então, qual é a diferença do colaborador para o perpetrador? O colaborador quer somar, quer agregar, quer construir. Agora, o perpetrador quer destruir. Tá? Esse tipo de mensagem destrutiva e irresponsável cria um prejuízo, imediatamente o qual a gente tem que correr atrás. Então, quero só tranquilizar o pessoal. Já teve gente me passando mensagem dizendo que tem vítima que viu essa mensagem, né, e já está pensando em sair da associação, porque está com medo de levar processo. Né, porque a pessoa não tem dinheiro, já é vítima, não tem dinheiro, vai levar processo, vai perder dinheiro. Né. Veja bem, ó o nível de caos que a coisa chega. Veja bem, você por ser um associado, né, você não vai responder processo nenhum em momento algum. Por quê? A associação tem o CNPJ, é uma entidade jurídica, uma pessoa jurídica que tem personalidade jurídica. Então, quem processa e quem responde eventual processo é a associação. Okay? Além disso, na associação temos pessoas juridicamente empossadas. Não só o estatuto, temos a ata de posse. Então, as pessoas da diretoria executiva que estão juridicamente empossadas respondem pela associação administrativa e judicialmente. Então, nenhuma vítima, nenhum associado em momento algum vai ter que dar dinheiro nenhum, ou perder dinheiro, ou ter que responder processo algum. Isso é a loucura que causa esse tipo de notícia. Entendeu? Então, a gente tem que correr atrás dessa situação para esclarecer o prejuízo. Então, esse tipo de pessoa
que está procurando destruir, não construir, a gente tem que ficar sempre desconfiado, tá, pessoal? Então só estou dando essa notícia aí que é fake news, tá? Para todo mundo ficar tranquilo, tá bom? Vou estar então passando. Francis, você quer passar individualmente para cada um? Quer apresentar o Max? Vinícius, obrigado pela ressalva, né? Importante essa observação a todos os participantes que estão com a gente hoje, o pessoal que vai assistir o vídeo no nosso canal, né? Para poder repensar em função desses fatos que aconteceram, né? Essa imagem negativa que foi, digamos assim, molestada, né? A imagem da associação foi molestada por esse tipo de situação. Então, a gente está constitucionalmente embasado aí para poder fazer a nossa defesa caso aconteça alguma coisa, né? Muito obrigado pela observação. Então, vamos passar para o próximo tópico, né, pessoal? Que a gente teve uma reformulação essa semana em alguns conceitos, né? Principalmente o da reunião. A gente vai estar não focando muito assim nas nossas queixas, nos nossos relatos, né? Mas assim, digamos, não é questão de nem focar muito, mas é questão de a gente abrir, digamos assim, um foco com mais clareza dentro do estatuto, a gente poder revisar alguns tópicos e para a gente poder aperfeiçoar alguns pontos que a gente precisa dar mais ênfase, né, para a gente conseguir fazer um trabalho legal, principalmente nessa questão do marketing, nessa questão da comunicação com o pessoal de fora, né. Essa semana aconteceu alguns episódios, né, com a pessoa que estava responsável pela comunicação. Então, por questões assim, digamos, de melhoria no nosso meio de agir, né, na forma que a gente estava agindo, fizemos uma reformulação, né, nesse quadro aí da pessoa e em conversa com o pessoal aqui no privado, conseguimos encontrar duas pessoas que estavam aí se disponibilizando com um perfil de proatividade, de flexibilidade, que a gente precisa, principalmente por essa questão de controle remoto, né? O pessoal surta, né? Encontra, né? Uma maneira de surtar as pessoas, de controlar, de gerar inimizade, intrigas, a fim de degredir mesmo a nossa imagem, de poder gerar uma repulsão entre os membros da equipe, né? Então, uma coisa que a gente tem que sempre trabalhar em equipe, né? Saber ter essa flexibilidade de personalidade, de perfil, principalmente para a gente não tomar decisão sozinho, porque muitas vezes eu, principalmente, falando de mim, eu posso ir lá e fazer uma publicação conforme a minha concepção da crime, sem ter uma formação acadêmica relacionada àquilo que eu estou falando, né? Então, exatamente. É um erro até, né? Com certeza, né? A gente precisa ter essa... Tá ligado? Com certeza, a gente precisa ter essa flexibilidade de poder se comunicar antes de fazer a publicação, né? E que a publicação seja feita por uma pessoa que tenha um embasamento técnico aí no currículo, alguma coisa relacionada com o problema, né? Então, para a gente, tendo em vista que a gente está numa vitrine e o pessoal gosta de apontar o dedo para os erros e escandalizar o nosso trabalho, né? Eu já vi aí que tem psicólogas, psiquiatras fazendo depoimentos no YouTube falando que a tortura psicotrônica não é uma teoria da conspiração. Eles estão fazendo linkando, né, essa imagem desse tipo de divulgação da tortura psicotrônica com teoria da conspiração para poder ridicularizar o trabalho das vítimas, né? Então, é importante a gente ter esse embasamento acadêmico dentro daquilo que a gente está falando e ter essa flexibilidade de comunicação entre a gente para a gente não ser visto como esquizofrênico, né? Eu tive uma experiência no grupo do pessoal que tem distúrbio mental. Teve uma pessoa que tinha se comprometido também a fazer esse trabalho de agente de comunicação, e dentro de uma escrita fora de pontuação, alguma coisa assim bem precária mesmo, digamos assim, uma comunicação bem precária, bem caracterizando, né, digamos assim, uma evidência de um surto, né, a expressão de um surto, um distúrbio mental, e ficou bastante complicado, porque ela expôs ali o meu nome, expôs o nome da publicação junto, e o pessoal caiu matando em cima, né, cada um com a sua opinião pessoal, e ficou uma coisa ridícula, né? Então, tendo em vista que aconteceu isso aí, eu fui depois
ponderar no site, né, essas coisas, no site não, no grupo, que estava acontecendo isso, que a gente precisava se policiar com relação a isso, e as pessoas que estavam ali se comprometeram a estar agindo com a gente aí na agente de comunicação, acabaram se irritando, levaram para o lado pessoal, não conseguiram ter a flexibilidade de focar digamos assim, no profissionalismo que a gente tem que ter, né, acima de tudo, né, é um trabalho voluntário, mas que precisa ser tratado como um âmbito mais profissional, mais dinâmico, para a gente poder fazer um trabalho transparente, né. Então, a pessoa não aguentou, pediu para sair, não tem problema, né, graças a Deus a gente conseguiu conversar com outras pessoas depois para fazer essa substituição. Então, eu gostaria de apresentar o Matheus. O Matheus está sempre acompanhando a gente nas reuniões aí, está sempre se colocando à disposição, né, para fazer esse trabalho. Seja bem-vindo, Matheus, ao quadro da associação. O Max também, seja bem-vindo, né. A gente tem confiança aí em vocês, né. A gente já conversou no privado, tem uma certa... eu também esqueci que eu tô tomando remédio, mas a gente tem uma certa afinidade, né? De ter uma dinâmica antes, conforme a associação precisa, né? Então vocês têm um perfil aí de acordo com aquilo que a gente precisa. A gente vai conversar com o Vinícius aqui no privado, o Vinícius vai estar fazendo a documentação para fazer a formalização da entrada de vocês aí no quadro do pessoal dos agentes de comunicação, conforme foi lido aqui, para a gente conseguir fazer essa dinâmica, né? E conseguir trazer o público que a gente precisa, né, os investidores, fazer um trabalho em universidades, divulgar em ONGs, né, empresas, conseguir fazer arrecadações para a associação. Então, assim, a associação, a gente está começando agora a ter uma estrutura bastante embasada, né, bastante alicerçada já, constitucionalmente, né, tem outros setores aí, outras vertentes que a gente está evoluindo o trabalho também, que é a questão da evolução do aparelho. Tem outros aparelhos também disponíveis no mercado, que a gente, eu particularmente gostaria muito de poder testar também futuramente, mas enfim, o foco é a gente poder fazer a divulgação para atrair um número de pessoas consideráveis para caracterizar o crime massivo e, assim, conseguir arrecadar também fundos, né, para poder, de repente, fazer uma viagem, uma manifestação nas organizações constitucionais, né, como em Brasília, né, cobrar os deputados, cobrar os parlamentares, enfim, fazer um tipo de manifestação que a gente precisa aí, tanto no âmbito digital quanto no âmbito físico. A gente precisa ter algum recurso, né, para se deslocar, para manter o pessoal dentro dessa estratégia que a gente vai elaborar, né? Então a gente está começando esse trabalho aí, a prioridade é altíssima, né? Porque o pessoal está sofrendo, está sendo atormentado, está sendo atacado, sem saber por onde encontrar um socorro, encontrar um amparo, um auxílio, né? Então a gente está aí para poder oferecer esse amparo, esse auxílio, esse socorro. Esse é o nosso espaço que a gente tem, né, atualmente. E a gente está aqui unido, né, graças a Deus, para poder dar continuidade na nossa estratégia, né? Então, sejam bem-vindos aí, o pessoal, de coração mesmo. Obrigado. Poder dar andamento ao nosso trabalho, né? Então, se vocês quiserem agora dar uma palavrinha, se apresentar e poder fazer uma ressalva daquilo que vocês esperam também, como vai ser a atuação de vocês, né? Pode ficar à vontade. Então, pessoal, o Max está voltando aqui para as reuniões. Legal. Quer falar um pouco, Max? Pode tomar a palavra. Tipo assim, é até uma ironia de destino, né? Eu ser um agente de comunicação, tá ligado, mano? Meu pai é vendedor e eu cresci na comunicação, tá ligado? Eu tenho algumas ideias que, de repente, alguns targets talvez ainda não tenham tido parâmetro dessa ideia. Assim, imagina que essa comunicação, eu vou fazer alguns vídeos, ou seja, eu vou fazer um cenário aqui na minha casa e vou botar a cara vou fazer uma propaganda da associação, tá ligado? E explicar como ela funciona de forma independente, tá ligado? E vou saber os dados para explicar. Enfim, pode acreditar que eu sou vítima e eu sei como explicar.
Eu faço questão de mostrar para o meu povo a nova escravidão, não porque eu apoio a escravidão, mas porque não vou deixar ela acontecer. Tá ligado? Eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou filho de zumbi, eu conheço todas as fés, mano, eu sou criado no evangelho. Isso é o assassinato da fé, tá ligado? A fé nunca ligou, a escravidão nunca ligou pra fé. Os judeus tinham a Deus quando foram feitos cativos na Babilônia, e pelos nazistas, e os negros tinham Exu e Orixá quando foram feitos escravizados na África. Entendeu? Baseado nisso, nós temos um respaldo, tá ligado? As PNLs, as programações neurolinguísticas de tentar fazer você acreditar que é a igreja, que é o barracão, que é a maçonaria, que é aquilo. Mesmo que fosse, cara, de verdade, não seria interessante você ficar no encalço de um Pepper, tá ligado? Porque os caras são filha da puta, tem dinheiro. A graça é, ou eles se convertem, ou eles vão parar por causa de uma máquina, por causa de uma defesa, tá ligado? Você não dá acesso para ele, é muito mais importante do que você prender, tá ligado? Porque de repente ele vai fazer a mesma coisa dentro de uma cadeia, tá ligado? Porque a cadeia, ela tem internet também. Eu não vou falar de mano, disso, aquilo, nem entrar na questão de quem faz, tá ligado? Porque senão a gente pira. Polícia, milícia, enfim, desculpa. Vou tentar de todas as formas conseguir patrocínio para máquina do França. Eu ainda não a tenho, mas eu torço para que todo mundo tenha, tá ligado? Não é a cura nem a solução, mas é um começo. É um começo, cara. E esse é o motivo da minha comunicação. Não adianta sair falando por aí que a esquizofrenia é uma doença fake. Porque eu vi uma reportagem aqui onde eu moro, em Floripa, de um vereador que falou que tinha que distinguir o que era drogatício, o que era mental, o que era, tipo assim, sistêmico no caso, entendeu? Nós temos que identificar primeiro. Então, isso, o CAPS, que para mim sela a derrota de qualquer ser humano, também selará a vitória. Chora não, que é um lenço, é foda, tá ligado? Só temos que mostrar pra ele qual a diferença de uma privação de sono e de uma insônia. Porque pra eles é a mesma coisa. Tipo assim, nós temos que dar um jeito de fazer, mano. Vou deixar o projeto desenhado pra filho, pra quem for, tá ligado? Eu tenho obrigação, tá ligado? Minha família foi toda condenada pelos Peppers. Mataram o João Antônio, um menino de 10 anos da minha família, depois mataram meu tio. Tipo assim, eles mataram de forma que pareça que não tem nada a ver. É uma questão religiosa. Não fiquem preocupados, não é pra gerar pânico, por favor. Não fiquem preocupados, tá ligado? Porque Deus sabe do nosso livramento. Deus livrará a gente, mesmo que for com a morte, mas nem a morte livrará eles do nosso Deus, tá ligado? Então, o foco é, chora não que é um lenço. Enquanto a gente chora, as nossas lágrimas podem convencê-los a mudar, tá ligado? Até então, vamos supor que você fosse um Pepper e você tem direito a salvar 10 pessoas da sua família. Mas e a 11ª, a 12ª? Até eles vão precisar de nós. Eles é que não sabem, tá ligado? Então, baseado nisso, tipo assim, tô meio maluco, tá ligado, cara? Se eu ficar falando o que acontece na minha cabeça pros outros, os caras me internam, tá ligado? E cada vez que eu vou na igreja ou estou em reunião, uma coisa importante, eu estou extremamente stalkeado mentalmente. Por sorte, eu sou de Jesus. E tenho... vamos parar assim, um pouco da minha filosofia, que ela vai longe. Eu estou extremamente orgulhoso de ser comunicador. Vou dar minha vida por essa instituição. Se Deus me permitir a cura, ainda assim continuarei nela, pois Deus permitirá a cura do próximo. Eu jamais vou desistir de nós. Estou à disposição. Então, meu amigo, muito obrigado aí pelo depoimento, seja bem-vindo aí de volta, valeu mesmo. E eu vou estar aqui com o Everton, vai querer falar hoje, Everton. Estava com a câmera ligada agora há pouco. Você quer ligar o microfone? Tá ouvindo, Everton? Então, parece que ele não tá ouvindo. Estou com Matheus não tem falado nas últimas reuniões. Quer falar aí, Matheus? Quer dar uma boa noite? Não, obrigado. Foi bem sucinto, né? Bem preciso, né? Mas tá bom, tá beleza. Se quiser comentar no chat aí, pode ficar à vontade. Eu tô com a... Temos Userframe. Userframe tá aqui desde cedo. Você quer se apresentar, meu amigo? Já vi que você falou aqui no chat.
Você quer abrir o microfone para se apresentar, fazer alguma pergunta, comentário? Está desligado o microfone. Então, parece que não, mas não tem problema. Não deixa de falar, não. Tudo bem. Não tem problema. A gente nunca sabe a situação de nós, né, mano? Não, beleza. Porque às vezes tem aquelas questões que a gente já sabe, tal, tá em casa, tá com a família e tal, não sei. Acaba não podendo falar desses assuntos, mas tudo bem. O Everton tá. Pode crer. Geralmente o Damião vem também, mas ele costuma não falar, né? Se quiser falar, tá, o Damião. Pode ficar à vontade também. Tá? Pode ficar à vontade se quiser ligar o microfone e falar. Mas o Damião geralmente não fala. Estou com a Adriana também que chegou. Tudo bom, Adriana? Microfone. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, Adriana. Boa noite, Marcos. Boa noite, Vinícius. Tá, quer falar alguma coisa? Fazer um comentário? Não, o comentário que continua sempre a mesma, falar 24 horas por dia, né? E não dar descanso pra gente dormir direito e querer a propriedade da gente, o apartamento, a aposentadoria e tortura que não para. E já vai para 7 anos já que tá me torturando, mas paciência. Mas nada de novo no front, sempre a mesma coisa. Tá bom. Pode crer. Tá bom. Sabe as palavras, o front. E o nosso amigo Domingos também tá aqui mais uma vez. Tudo bom, Domingos? Quer dar um oi? Fazer um comentário, dar um oi pra gente? Boa noite aí, galera. Eu sou Domingos, sou do Rio de Janeiro, também sou target indivíduo. Boa noite, Francis. Boa noite aí. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos aí. E estamos aí, galera. Estamos se reunindo, juntando as vítimas para tentar juntar os cacos, né? Porque a luta é grande. Como a Adriana falou, fala o tempo todo, priva o sono, impede que a gente construa uma condição de uma qualidade de vida, né? A gente fica completamente à mercê de uma vida sem qualidade. É verdade, cara. Que crueldade, né, cara? Pagarão. Só explicar aí pra nossa audiência, porque tem gente que assiste que não é individual, não conhece tortura psicoeletrônica. Quando os colegas aqui falam em vozes o dia todo, está se referindo às V2K, que as vozes intracranianas são direcionadas, né, pelo espectro eletromagnético à cabeça das pessoas. Então as pessoas ficam... Monitoramento neural remoto, né? Bloqueio de pensamentos, implanta falsos áudios, falsas memórias, falsas imagens, envia radiação 24 horas sem parar, simula doenças mentais como esquizofrenia, síndrome de Estocolmo, gera ansiedade de um cavalo, de um rinoceronte, fazendo-se drogar com drogas normais ou ilícitas. Também brinca de ser Exu, orixá na sua mente, a sua própria consciência. Cuidado. É bom saber quem se tá ligado? Pra poder saber diferenciar. Tá bom, então. Então, já que todo mundo teve a oportunidade, eu vou estar retomando aí pro Francis a palavra, tá? Para saber quais as pautas que nós temos adiante. Boa noite novamente. Eu gostaria de deixar registrado aqui para o pessoal que está nos ouvindo aí pela primeira vez no nosso canal, fazer uma ressalva com relação às patentes desse tipo de tecnologia, né? Que é uma coisa bastante contestável, né? Pelo pessoal que à primeira vista tem uma impressão referente ao nosso problema, né? Muitas pessoas conseguem apontar, digamos assim, possíveis erros conforme a concepção delas em relação ao assunto, sem fazer uma simples pesquisa no Google, né, referente a esse tipo de tecnologia existe, esse tipo de tecnologia não existe, ou o pessoal está em surto e acha que é tecnologia e tal. Fica aquela briga de informação, né? Então, pode ter, tem isso também, né? Com relação às patentes, né? Aqui nos últimos capítulos do Estatuto, eu dei uma bagunçada aqui agora, mas daqui a pouco eu faço a ressalva aqui para fazer a menção do capítulo que está, né? Eu dei uma bagunçada no Estatuto aqui para fazer a separação de algumas pautas que seriam mais interessantes e acabei não separando o capítulo desse tópico, mas vamos lá, daqui a pouco eu faço essa correção. A patente 35951134 é o aparelho de
e método para controlar remotamente e alterar as ondas cerebrais datada de abril de 1976. Ô, Francis, O aparelho consegue... Oi? só um detalhe aí, só para mim, eu vou compartilhar a tela aqui. Você dita, por favor, a patente US 3951134. a 3951134. Essa aí é a mais famosa de todas. Então, só para você pode prosseguir, que eu vou compartilhar a tela para quem assistiu o vídeo no canal, legal. vai poder acompanhar também aqui a tela da patente, tá? Que eu vou botar aqui na tela. Mas pode prosseguir, por favor. Show de bola. Então vamos lá. A patente 3951134 é um aparelho e método para controlar remotamente e alterar as ondas cerebrais datada de abril de 1976. O aparelho consegue captar as ondas cerebrais da vítima, mesmo distante em posição remota, nos quais os sinais eletromagnéticos de frequências diferentes se transmitem simultaneamente ao cérebro da vítima. E os sinais emitidos por radar se misturam com o outro dentro do cérebro da vítima para produzir uma forma de onda que se modula pelas ondas cerebrais da própria vítima. A forma de onda de interferência, que é representativa da atividade de onda cerebral resultante, é captada pelo radar em um receptor onde se demodula e se amplifica para se ler todo o pensamento da vítima na tela de um computador. Agora aqui, Vinícius, a patente 762929918. 76, só um momentinho. Só um momentinho aqui. É o S76 29918. 29918. Isso. Ver aqui se eu acho. Estou traduzindo aqui a página. Certo. Já vai para o português agora. A outra eu não tinha conseguido. Pois bem, pode seguir. Está na tela. Legal. A patente 7629918 é um sistema de energia dirigida multifuncional de radiofrequência que usa energia de radiofrequência dirigida para seguir pessoas na rua diretamente do satélite no espaço. Esse sistema de arma pode dirigir sinais de radar do espaço para qualquer lugar do solo e remotamente manipular o cérebro ou a fisiologia humana, causando pânico e até suicídio. Esses feixes de energia dirigida podem fazer flutuar objetos ou alterar qualquer sistema elétrico pela concentração de energia subatômica que esse feixe de energia dirigida pode causar, colocando um bit extra de informação a mais em qualquer sistema elétrico. Essa arma descapacita o cérebro humano ou computador ou qualquer circuito elétrico. A próxima patente aqui é a 6470214. Só um momentinho. É a 64 70214. 214. Só um momentinho que eu estou traduzindo a página. Pode seguir. Legal. A patente 6470214 e o método e dispositivo para implementar a audição de radiofrequência causando V2K, um som radiante disparado contra as vítimas que podem ser seres humanos ou animais. Existem milhares do relatório de vítimas desta arma que é usada para atormentar, abusar ou aliciar pessoas. Tanta explanação dessa patente aqui no estatuto, mas resumindo é isso aí. A próxima patente é a 6587729. Só um momentinho. É o S 6587729. 6587729. Isso. Ok. Só um momentinho que eu estou traduzindo aqui. Pode seguir. A patente 6587729 é o aparelho para comunicar audivelmente o discurso usando energia de radiofrequência pulsante, datada de 1º de julho de 2003. Os perpetradores usam esse aparelho para comunicar sua voz audivelmente e diretamente no cérebro das vítimas. Os insultos do perpetrador ou sexo é convertido em efeito de áudio e injetado por radiofrequência dentro da cabeça da vítima, que é assim estrupada virtualmente por esse sinal de radiofrequência pulsante. A invenção descrita nesse lugar pode manufaturar-se
e usar-se livremente sem o pagamento de qualquer direito. É uma patente que está aberta por qualquer um para tortura. O aparelho de comunicação sideband duplo tem o poder de radiofrequência, é o demodulador para converter o poder de radiofrequência em ondas de pressão acústicas. O demodulador converte o poder de radiofrequências nas ondas de pressão acústica por meio de expansão termal e contração, pelo qual as ondas de pressão acústicas aproximam sobre o sinal de áudio. O demodulador inclui uma massa que se expande e se contrai, em que a massa é aproximadamente esférica. O processador de raiz quadrado é um diodo influenciado por uma fonte de voltagem em série com uma resistência, pelo qual uma voltagem através de diodo é proporcional a uma raiz quadrada do segundo sinal, tempo de produção de como tempo mais amperes. A próxima patente Só mostrar aqui, Francis. Certo. Só mostrar aqui a patente que está na tela, estou compartilhando a tela. Você vê aqui na esquerda a patente, né, aparelho para comunicação de fala de forma audível, utilizando o efeito auditivo de radiofrequência. Aqui do lado o pessoal já está vendo o desenho. O desenho já explica tudo, né? Está mostrando aqui a setinha do sinal acústico adentrando aqui o ouvido da pessoa. Só isso, só o próprio desenho já mostra tudo. Pode... interessante. Qual a próxima? Seguindo aqui, a próxima patente é 4877027. 4877027. Isso. Só um momentinho para traduzir aqui. Pode ir. A patente 4877027 é o efeito de audição por radiofrequência. A patente que torna a radiação de micro-ondas audível. A patente 4877027 foi uma das primeiras formas de EW, arma de energia dirigida usada para emitir o som diretamente no ouvido das vítimas, que parece ser mecanismos semelhantes àquela audição de radiofrequência pulsante. Apenas que nesse caminho de energia vai ao redor da cóclea e orelhas, enquanto no modelo de radiação eletromagnética pulsante. O efeito auditivo no cérebro se dá pela vibração dos ossos do crânio e do corpo inteiro. O som induz-se na cabeça de uma pessoa, irradiando a cabeça com micro-ondas na variedade de 100 MHz a 10.000 MHz, que se modula com uma determinada forma de onda. A forma de onda compõe-se de estouros modulados de frequência. Cada estouro composto de 10 para 20 pulsos uniformemente espaçados, agrupados justamente em conjunto. A largura do estouro está entre 500 nanosegundos e 100 microsegundos. Uma pessoa aqui, 100 microsegundos. A largura de pulso está na variedade de 10 nanosegundos a 1 microsegundo. Os estouros são a frequência modulada pela entrada de áudio para criar a sensação de audição na pessoa cuja cabeça se irradia. Lembramos que essas irradiações, quando geradas por interferometria, originam-se no espaço de 3 satélites espiões que ao mesmo tempo emitem um laser invisível tecnicamente chamado de massa, que se cancelam de forma impactante, microexplosões, pela combinação de 3 feixes de energia, gerando potenciais elétricos escalares que podem ser travados com a utilização da geração de impedância aleatória ao redor do corpo da vítima. Bom, aqui finalizaram, né, o Francis, quadro. Oi? Só interromper mais uma vez, para deixar certo. Bem escancarado a questão que a gente falou há pouco, das vozes intracranianas, vozes na cabeça. Então qualquer pessoa pode acessar o Google e digitar patente US 4877027. Então tá aqui na tela, eu vou até aumentar aqui a tela, e eu destaquei aqui que está simplesmente o próprio Google, a própria patente já diz de forma escancarada, né? Aqui no começo, o som é induzido na cabeça de uma pessoa, tá? Irradiando com a frequência de micro-ondas na faixa de 100 MHz a 10.000 MHz. Ou seja, está claro aqui, mais claro do que isso,
é impossível. O som é induzido na cabeça de uma pessoa com micro-ondas. Ou seja, Bom, se isso aqui posso não é falar? prova, não sei o que é. Pode continuar. Rapidinho, tipo assim, qualquer decibéis agudo, no caso, não é grave, é agudo, que eu escuto um cachorro, um latido, um miado, sabe? Um violão, sabe? Tudo é substituído por um cenário de, que nem o mano estava falando hoje no grupo. Ele é chamado de estuprador, pedófilo, Jack, e tentam criar, assim, na minha cabeça, um cenário totalmente ridículo, na verdade. Eu só não vou dar risada porque não tem graça, tá ligado? Eu queria saber, na verdade, se alguém já conseguiu contato tanto com o Felipe Saboia quanto com o Henrique Gaguin, porque na verdade seriam essas duas pessoas que poderiam gerar mais credibilidade para a nossa associação, porque a gente explica e expõe os livros do Felipe Saboia, mas nenhum de nós tem contato com ele, tá ligado? E se tivesse, será que ele seria capaz de expor e de vir com nós nessa, tá ligado? Exatamente, isso aí, tá ligado? Tipo assim, as pessoas, quando veem isso, de repente elas pensam que é ficção, tá ligado? Eu não sei onde é que as pessoas estão com a cabeça, mas nós podemos colocá-la no pescoço de novo, né? Nós temos que dar um jeito de entrar em contato com essas duas pessoas. Então, só esclarecendo Marcos, aqui. desculpa que você estava no assunto, perdão, tá ligado? Foi boa a sua intervenção. Só para quem, Desculpa, tá mais uma ligado? vez, da nossa audiência, Tudo bem. só para saber, o Saboia é o autor desse livro aqui. Né? Não é o opressor. Não é o opressor. Ele explica a tecnologia sim. em português, porque se a gente procurar em inglês, de repente a gente acha, mas eu não sei falar inglês, então em português a gente só tem o Felipe Saboia para mostrar para as pessoas. Sim. Encatec 1 e 2 tá na Amazon, né? Quem gosta de prova tá aí mais uma. E quem gosta de prova também, eu acho engraçado que o pessoal... Exatamente. Cara, você é sensacional, continue. Quem gosta de prova também, né? O pessoal que pede sempre prova. Projeto de lei, o tal do Gaguinho, que o Max falou agora, é o deputado Carlos Henrique Gaguinho. Super-homem. Do Super-homem. Ele que fez aqui, ó, projeto de lei geral de proteção de dados neurais. Né? Botar um jeito de ele falar com o proteção de dados neurais é porque o dado neural pode ser hackeado, óbvio, né? Então, projeto de lei aqui. Então, quem gosta de prova tem tudo. Tem patente, tem projeto de lei, tem livro, tem completo. Ok? Então, pode seguir aí. Só estava mostrando aqui para a nossa audiência. Tá? Desculpa também. O que a nossa audiência tem que saber é o seguinte: toda conspiração, ela pode ser real, pode não ser real. A questão é, como é que as pessoas vão voltar para suas casas hoje e dormir com a cabeça no travesseiro, sabendo que 4 milhões de pessoas, no mínimo, no nosso país, estão passando por isso. E que na Europa são chamados de vampiros e nos Estados Unidos é a nova crucificação. Eu, basicamente, batizei de um novo tronco. Não é para se assustar, mas é porque nós temos que avançar. Não podemos explodir satélites e nem destruir torres, porque senão só o Pepper, filho da puta, vai dar um jeito de entrar na nossa cabeça e falar: tá feliz da... A gente sabe como é que eles são, entendeu? Tipo, a gente só vai prejudicar a nós mesmos. E nós temos que ter cuidado também, como agente de comunicação, porque como é que eu vou falar para esse povo? Eu vou falar o quê? Vocês estão condenados à morte, 70% da civilização vai morrer e 30%. Tipo assim, eu não posso chegar falando isso numa televisão. Eu tenho que chegar a um assunto X e ter pelo menos alguma saída mínima, que seria a tecnologia que está sendo posta para nós. Não é a cura nem a solução, mas é um começo. Então, assim, estou numa guerra que eu não acredito mais em ninguém. Eu só acredito em vocês, cara. Tá bom, e em quem está do meu lado agora, calma. É a tecnologia, é o Henrique Gaguin, é o Saboia. Nós temos que falar com eles, nós temos que dar um jeito de falar com esses caras. Não ter vocês, mas eu, como agente de comunicação, vou fazer isso. E vou dar um jeito, prometo. Tá bom, Marcos, obrigado. Legal. Vinícius, eu separei aqui um artigo referente ao projeto de lei 522/2022, que faz menção a esse assunto que a gente está falando aí do Felipe Gaguin. Gostaria de estar fazendo essa leitura. Eu posso só passar pro Domingos que está levantando a mão aqui? Legal. Pode falar, Domingos.
Obrigado, Vinícius. Não, dá um aguento aí, Francis. Não, eu só quero alertar para as pessoas que o que está sendo falado aqui são patentes. Patentes são produtos científicos finalizados. Isso é uma patente. Já é um produto finalizado para ser distribuído, para ser construído e distribuído. Ou seja, já é uma coisa operacional, não é uma coisa fantasiosa. E também quero dizer para você que a importância de você prestar atenção nessa reunião é para que você vai perceber que quando nós estamos em reunião, nós que somos individuais, nós somos manipulados o tempo todo por esses caras. O tempo todo nós passamos por essa ação na nossa vida. Então, se você prestar atenção, nós não sabemos por quê nós conseguimos perceber a ação deles. É uma transmissão via rádio. É porque nós somos dessa terra. Sem nós não teria... Só um minuto, Max. É uma transmissão via rádio que não somente atinge a cabeça do indivíduo-alvo, mas atinge de todas as pessoas que estão ao seu redor. Isso que você não sabe. Talvez você é uma vítima por inserção de vozes e não percebe que é uma vítima. Talvez você esteja com problema de pensamento. Eu, por exemplo, o rapaz falou de religião, eu comecei no Evangelho, e quando eu comecei a ministrar nas igrejas, eu produzia textos de 45 minutos e narrava esse texto fazendo poucas leituras naquilo que eu escrevia. Depois que essa tecnologia me alcançou, ele estava falando do Gaguinho, eu já não sei o nome do outro. E o Gaguinho é o cara que fez a lei. E eu gostaria também de pedir ao Max, que é produtor, que é o cara do marketing, o Vinícius, que é diretor, que é secretário, e o Francis, que é diretor, para que vocês consigam se reunir e produzir um conteúdo tipo esse aí, tipo esse projeto de lei, onde nós possamos todos decorar e falar a mesma língua quando nós expressarmos em algum lugar a respeito desse acontecimento conosco, entendeu? Pode seguir daí, Bruno. Tá bom, Francis, pode prosseguir, por favor. Eu agradeço, né, ao comentário aí, a participação do Domingos, do Max, né, fizeram algumas ressalvas interessantes aí com relação a esse tipo de tormento, né, de tecnologia usada clandestinamente, né, contra pessoas inocentes, né, no Brasil, tirando a privacidade, tirando o direito até de dormir, tirando os direitos humanos da pessoa, né. Eu gostaria de fazer umas ressalvas, né, que nós que somos vítimas desse tipo de tecnologia somos ignorados, né, pelo Estado, pelos membros aí das comissões constitucionais, como a parte de ter um advogado, de ter um boletim de ocorrência validado, né, caracterizado mesmo como vítima desse ato criminal, de ter uma recusa por parte da imprensa em estar concedendo entrevistas, concedendo um espaço na mídia atual para a gente poder ter um canal de comunicação, poder evitar que esse crime seja cometido por outras pessoas, né? Ressalto também que eu sou testemunha viva disso, e em meu corpo aqui eu sinto que os fluidos vitais eles saem, né, do meu corpo. Minha família me induziu a fazer uma cirurgia, colocaram um implante no cóccix, eu estou com isso daqui, eu sinto que sai um fluido meu aqui por essa parte do corpo, e que os médicos ignoram, que a polícia ignora, que, enfim, né, todo o sistema aí de gestão, de comunicação da imprensa não dá o certo apoio que a gente precisa, né. Essa tecnologia existe, conforme foi mencionado nas patentes, cientificamente tem um embasamento totalmente plausível, mas ninguém consegue ouvir a gente, né. Enfim, eu estou aqui com uma notícia que saiu aqui, uma análise do projeto de lei agora 522/2022, que menciona a proteção dos dados neurais no Brasil, né, assim como o Chile fez, aí o Chile já conseguiu tramitar isso e aprovar, né, na Constituição deles, mas o Brasil, por ser um país assim onde o crime sistêmico já se instalou como um padrão de vida nas pessoas, né, então as pessoas já estão acostumadas a viver, digamos assim, com
base nessa corrupção, né? Vizinhos são subornados para receber uma propina para deixar o pessoal operando a tecnologia do lado da casa das vítimas, e a mídia censura isso, a mídia ignora, a mídia não quer dar atenção. Muitas vezes dá até uma impressão negativa na cabeça das vítimas, né? Exatamente. E esse projeto de lei que a gente vai lutar agora para conseguir reunir um número de vítimas considerável para tentar fazer a comunicação com o pessoal que está, digamos assim, gerenciando esse projeto na Câmara, né? Então está aqui. A evolução das novas tecnologias e o incremento trazido pelas técnicas de inteligência artificial no campo da neurociência vem desafiando os sistemas judiciais já estabelecidos e fazendo com que alguns conceitos, tais como privacidade, intimidade e dignidade da pessoa humana, sejam reinterpretados. As técnicas de imagem e rastreamento funcional do cérebro são amplamente utilizadas pela medicina para entender o funcionamento do cérebro humano, bem como detectar estados mentais e comportamentais das pessoas, o que pode, via de consequência, melhorar o bem-estar dos pacientes que sofrem distúrbios neurológicos. Ao mesmo tempo, essas mesmas tecnologias mal utilizadas ou implementadas de forma inadequada aumentam o risco de violação de direito à privacidade, causando danos físicos ou psicológicos, até mesmo permitindo influência indevida no comportamento das pessoas. Com base nessas premissas, diversos estudos vêm sendo publicados na Europa e nos Estados Unidos, e algumas iniciativas vêm sendo desenvolvidas no sentido de recomendar que alguns direitos, tais como liberdade cognitiva, privacidade, integridade mental, por exemplo, sejam alcançados a uma categoria especial de direitos humanos ou fundamentais, de modo a que os indivíduos possam se proteger adequadamente em face dos avanços rápidos e sem precedentes da neurotecnologia. Em 2019, a Organização para a Cooperação no Desenvolvimento Econômico, OCDE, publicou recomendações sobre o desenvolvimento e a inovação em neurotecnologia. Suas diretrizes, reconhecendo que a rápida evolução da neurotecnologia está gerando um cenário de incertezas que pode exigir formas mais eficazes de governança, elencam princípios relacionados a questões éticas, jurídicas e sociais das neurotecnologias. O Chile, pioneiro no assunto, alcançou os neurodireitos e status constitucional. Influenciado por essa discussão no país vizinho, o Brasil iniciou essa discussão por meio da apresentação do projeto de lei 522/22, que pretende alterar a LGPD e incluir o dado neural como uma espécie de dado sensível sob a proteção de lei e atribuir a ele as salvaguardas concedidas por essa legislação. Em que pese o mérito do projeto de lei 522/22 ao trazer essa discussão à tona, essa não é, no nosso entendimento, a forma mais adequada de resolver e discutir esse assunto. De forma geral, as legislações que protegem os dados pessoais foram introduzidas para combater os efeitos trazidos pela mercantilização dos dados obtidos por meio de vigilância. A preocupação em geral de recolocar o indivíduo no controle das informações que lhe digam respeito está na base dessas legislações. Aqui no Brasil, por intermédio da emenda constitucional número 115, promulgada em 2021, alçou-se a autodeterminação informativa do indivíduo como um direito fundamental, de forma a fornecer aos indivíduos um poder real e permanente de controle sobre seus próprios dados, livrando-os de influências externas, dando-lhe conhecimento de como terceiros lidam com as informações que lhe dizem respeito. Todavia, apesar dos enormes avanços que as legislações de proteção de dados têm promovido ao longo dos últimos anos, o que se percebe é que nelas não se enfrentam todos os dilemas, especialmente éticos, decorrentes do avanço tecnológico. Esse é um dos pontos que entendemos que o projeto de lei 522/22 não se mostra apropriado. A discussão não se restringe apenas à proteção de dados e deve ser alargada no âmbito técnico e jurídico para que seja tratada ou em uma legislação específica que quiçá alcançada a um direito fundamental que proteja a privacidade e a integridade das informações obtidas pela mente humana. As legislações de proteção de dados não têm oferecido proteção adequada a esses avanços da neurotecnologia. Então, mais do que apenas lançar essa informação e sugerir a proteção apenas do dado dentro da proteção trazida pela LGPD, a discussão normativa deve se dar de forma interdisciplinar entre a sociedade no âmbito técnico, médico, jurídico e tecnológico. O tema é complexo e merece, antes de qualquer definição, um debate amplo e organizado.
mas nos parece num primeiro momento que para fins de proteção de dados e ser considerado um dado neural como dado de saúde, já haveria proteção determinada na legislação relacionada aos dados pessoais sensíveis. É muito importante que antes de qualquer evolução legislativa sobre o tema, que as comunidades científicas e jurídicas trabalhem juntas para melhor definir os limites, as capacidades e a direção pretendida, uma vez que se trata de questões cuja complexidade somente se torna alcançável mediante o diálogo franco e de caráter interdisciplinar. Compreender o funcionamento cerebral, definir os limites da neurotecnologia, bem como mapear as possibilidades de danos causados aos indivíduos, sobretudo no que se refere ao seu livre desenvolvimento, se torna algo imprescindível. Contudo, entendemos que não é pela alteração da LGPD que esse debate deve ser travado. É necessário inicialmente debater as peculiaridades sobre o tema antes de incluir de forma precipitada as alterações em uma legislação que não nos parece mais apropriada para tratar do tema. Bom, esse aqui é uma coluna, né? O pessoal fez essa matéria aqui na internet, eu dando uma pesquisada essa semana, achei interessante esse debate, né? Aqui tá os créditos, né? É importante ressaltar por Ellen Carolina da Silva, né? Depois a gente vai deixar disponível o link para quem quiser ter mais informações, ou se você que está nos ouvindo agora quiser fazer uma pesquisa também no Google, né? Você tem um livre-arbítrio para poder fazer as suas análises e tirar suas próprias conclusões, né? Passo novamente a palavra para o Vinícius. Quer fazer alguma observação?